seu programa de saúde e é sempre muito bom estar com você. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, conversamos todas as semanas com grandes profissionais da área da saúde, aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo todo. Hoje temos dois grandes profissionais que vão nos falar sobre um assunto que interessa muito a todos nós. Vocês também poderão participar sugerindo assuntos e pautas através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco e eu já quero agradecer aquelas pessoas que têm interagido conosco, sugerindo pautas, avisar vocês que já estamos convidando aquelas pessoas que vocês pediram, já estamos procurando profissionais maravilhosos sobre os assuntos e pautas que vocês têm sugerido. Muito obrigado pela participação, pelos elogios, pelas críticas, por todos os e-mails que vocês têm nos mandado. Isso sempre colabora bastante para que o programa fique cada vez melhor, não é verdade? Hoje os nossos convidados são dois grandes especialistas nas suas respectivas áreas, que é o Dr. Rafael Dail, que é cirurgião pediatra, que já esteve uma vez conosco e pediram que voltasse, está aqui o Dr. Rafael de novo, e hoje o Dr. Cristiano Feijó Andrade, que é cirurgião torácico, que eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Sejam bem-vindos. Obrigado. Já faz algum tempo que a gente frequenta, nós temos frequentado programa de televisão, né, Ana? E uma coisa que a gente tem insistido sempre muito, Rafael e Cristiano, é que o médico tem que ter uma boa formação. Eu já cheguei a ser chato, acho que de tanto que eu já bati nisso, porque a gente que fez cirurgia e para fazer especialidade, geralmente tem que fazer cirurgia geral antes, então tem que ter uma base, uma boa formação cirúrgica, né? E por que dessa chatice? Porque muitas vezes o paciente fica sabendo de complicações que ocorreram em procedimentos cirúrgicos e normalmente existe aquela associação, né? Tal cirurgia não dá certo ou tal especialidade tem complicação e muitas vezes essa comparação não é uma comparação honesta com a gente que fez uma formação cirúrgica antes, né? Por quê? Porque essa comparação, na verdade, muitas vezes é feita com pessoas que, apesar de terem feito medicina e terem passado por uma faculdade de medicina, não fizeram uma formação apropriada. Ou seja, né, não fizeram a especialização. Sabe que eu já até sugeri em outro programa, Miguel, desculpa te interromper, que existe, por exemplo, em odontologia, as pessoas podem entrar no site do CRO, www.crors.com e procure ver se é especialista. Esse mês já me apareceram vários pacientes que tiveram problemas de cirurgia de implante porque não fizeram com o especialista. Assim como eu imagino que aconteça com cirurgia plástica, assim como eu imagino que apareça para ti, né, Rafael? Quando as pessoas não procuram o especialista. Então, tanto no CRM como no CRO, eu acredito que no site CRM também dê para ver se é especialista, não dá? Também, tranquilo. Então, procure um especialista, né? Nenhum conselho federal, isso é uma coisa que a gente tem batido bastante, nenhum conselho federal vai dizer se eu sou bom cirurgião ou não, porque isso é uma questão até de gosto profissional, né? Muitas vezes o resultado que eu dei para um paciente, na minha área principalmente, que é estética, tu também não faz muita coisa de estética, né, Ana? Muitas vezes o que a gente faz não é do gosto de um outro colega que faz a mesma área. Então o Conselho Federal não vai dizer se os meus resultados são bonitos ou feios, vai dizer se eu sou especialista ou não. Da mesma forma que importante, além de frisar isso, né, é frisar o tratamento oferecido. Que muitas vezes, e vocês não sofrem isso, viu? Na minha área é um horror. Porque assim, ó, aparece gente que só falta dizer, olha, me ofereceram o tratamento lunar não sei da onde. E tu fica com uma cara de bobo que tu nunca escutou falar naquilo, né? E muitas vezes, mas doutor, o senhor não é especialista? Como é que o senhor não escutou? Não escutou falar porque não existe. Então, eu diria que além de procurar alguém que é especialista, que o cuidado que o senhor ou a senhora deveria ter também é saber se o procedimento oferecido ele é um procedimento reconhecido por lei. Cientificamente reconhecido. Né? Se está nos livros, se não é uma coisa absurda, porque isso na minha área acontece muito. Mas já aproveitando, Rafael, por que eu fiz essa abertura? Porque eu sei que tanto na tua especialidade, que tu faz cirurgia pediátrica, quanto na do Cristiano, que faz cirurgia pediátrica e torácica,
vocês tiveram que, antes de mais nada, fazer cirurgia geral, né? Então, qual é a importância, indo um pouquinho mais a fundo, da formação do cirurgião pediátrico? Quer dizer, por que escolher um cirurgião pediátrico para operar uma criança? Bom, a formação do cirurgião pediátrico ela começa pela cirurgia geral. É exigido pelo MEC e pela Sociedade de Cirurgia Pediátrica, Sociedade Brasileira, que se faça uma formação de 2 anos em cirurgia geral. Após esses 2 anos, mais 3 anos de cirurgia pediátrica, de formação, residência médica em cirurgia pediátrica, para que se receba o título do MEC em cirurgia pediátrica e após é feita ainda uma prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, que nos dá o título de especialista em cirurgia pediátrica. Muito se pensa assim, mas o cirurgião pediátrico é aquele cara que vai fazer uma herniazinha e operar uma fimose. Isso é uma lenda, porque a cirurgia pediátrica ela envolve um pool de coisas que a gente pode se dedicar, né? O cirurgião pediátrico ele é um cirurgião teoricamente generalista. Ele pode operar tórax, ele pode operar abdômen, ele pode se dedicar a várias áreas. No meu caso, por exemplo, eu me dedico muito à urologia pediátrica e à cirurgia de tumores. A diferença é que muita gente acha operar uma criança é operar um adulto pequeno. Então, assim, eu vou dar uma dose de medicação, até já na medicação. A medicação dá meia ampola, né? E isso não é verdade. A cirurgia pediátrica, a anatomia da criança, tanto funcional quanto a anatomia mesmo, ela é diferente do adulto. A criança tem estruturas anatômicas que o adulto não possui. Ela tem tecidos que são extremamente delicados. O cirurgião pediátrico ele tem que ter um treinamento em microcirurgia e ele faz esse treinamento. Ele tem um treinamento em videocirurgia e é uma videocirurgia pediátrica, não é uma videocirurgia de adulto. A gente opera em cavidades muito pequenas, com material muito delicado e com movimentos pequenos. Isso é uma coisa que é muito importante frisar. Um cirurgião geral ele pode fazer uma cirurgia de apendicite numa criança? Pode, com incisões grandes. A gente tem técnicas diferentes, as cirurgias são diferentes. Uma coisa muito simples, a hérnia inguinal da criança, ela é muito diferente da hérnia inguinal do adulto. É um procedimento que seria uma coisa simples, mas se um cirurgião geral for operar, ele vai operar de uma maneira diferente e não vai ter o resultado que é o que se quer. Porque a hérnia inguinal na criança, a maioria das vezes essa hérnia ela é congênita. A criança já nasceu com esse defeito. É um defeito do não fechamento de um conduto. Já ao passo que o adulto não, é uma ruptura da parede abdominal, é uma fraqueza. Então, se for aplicar uma técnica de adulto em criança, não vai funcionar. E aí vai complicar mais. As piores cirurgias de hérnia, isso falando só de hérnia, que a gente faz em criança, são as que foram operadas por não cirurgiões pediátricos e que normalmente recidivam. Essas são as piores, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Ao passo que também cirurgias de tumores, nós fazemos cirurgias muito grandes, como nós já falamos, né, cirurgias extensas, inclusive com auxílio do Cristiano na parte torácica, que se empregam técnicas diferentes, que não é, eu só vou lá abrir, vou tirar o tumor, a gente tem que usar várias técnicas diferentes. As cirurgias elas são minimamente invasivas, as incisões são menores, né? Nós operamos defeitos de renais com incisões de 1,5 cm, 2 centímetros. Então, hoje em dia, sim, a gente acha que na cirurgia geral o grande boom seria a videocirurgia, a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia pediátrica ainda é muito criteriosa nesse sentido, porque a gente já está acostumado a fazer cirurgia minimamente invasiva. Já é o treinamento do cirurgião pediátrico fazer uma cirurgia minimamente invasiva, porque o cirurgião pediátrico ele tem na cabeça dele que aquela criança que ele está operando com 1 mês de idade, com 3, 4 anos de idade, ele vai carregar a sua marca, e a sua marca é a cirurgia e a correção até uma expectativa de vida de 70 a 80 anos, que é a expectativa de vida da população em geral. Então a gente tem que ter esse critério. E a criança vai crescer, né? Ela vai crescer, ela vai ter mudanças. Nós atendemos crianças de 390 gramas até a idade de 18 anos. Né? É um pool grande. Então, o cirurgião pediátrico ele tem que estar preparado para atuar em cada idade do desenvolvimento da criança. Isso é uma coisa importante da gente falar, né? Normalmente a pessoa acha que, eu só vou procurar o cirurgião pediatra se meu filho for pequenininho.
Na verdade, até os 18 anos, o ideal é o cirurgião pediatra, cirurgião né? pediátrico. E aí, inclusive, assim, o cirurgião pediátrico ele tem que ter, além de conhecimento anatômico, ele tem que ter conhecimento da embriologia, porque nós trabalhamos com malformações. Uma das áreas da cirurgia pediátrica são as malformações gastrointestinais, malformações urinárias, malformações torácicas, do sistema nervoso central, que aí é o neurocirurgião pediátrico, malformações de traqueia, malformações de membros. E a base para a reconstrução disso é o conhecimento estrito da embriologia. Embriologia, o que é, para quem não sabe muito bem de medicina? Embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento do embrião, desde a concepção dele até a formação do indivíduo. Então, defeitos de face, defeitos abdominais, malformações de órgãos, isso aí tudo é necessário na formação do cirurgião pediátrico conhecer. Um cirurgião generalista que não tem formação pediátrica, ele não tem tanto conhecimento disso. E, inclusive, o dia a dia do cirurgião pediátrico é tratar com criança. Existem especialidades em que se diz, eu faço essa especialidade em adulto, então eu posso fazer em criança. Não tem nada a ver. Não, é uma coisa que a gente... Os pediatras, eles sabem. É como se diz assim, uma criança não vai ser tratada por um clínico geral. Assim como uma criança não pode ser operada por alguém que não tenha formação de cirurgia pediátrica. Só complementando para você que está escutando, por que a gente frisa bastante isso? Porque da mesma forma que é difícil alguém passar num vestibular para medicina, também é difícil o médico formado, infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente é. A dificuldade é maior para o médico formado passar numa residência para fazer uma especialidade. Então, muitas vezes a gente escuta, e eu escuto muito isso em congresso, que o cara diz assim, pois é, mas é que eu queria fazer plástica, mas eu não passei, entendeu? Ou eu queria fazer pediatria, mas eu não passei na prova para residência. Ora, vamos combinar, né, que é como se eu pegasse, vou fazer uma analogia grosseira, tá? Eu queria fazer medicina, não passei. Não passei, eu sou açougueiro, então eu posso operar, entendeu? Então, eu queria ser engenheiro, eu queria construir edifício. Eu não passei no vestibular, não consegui fazer a faculdade, mas eu gosto de construir prédio. Então, na verdade, o médico formado, ele pode exercer qualquer área da medicina. E essa é a confusão que o público leigo geralmente faz. Quer dizer, eu posso resolver fazer neurocirurgia, se eu quiser. E o meu diploma permite fazer. Agora, infelizmente, eu não tenho treinamento suficiente para isso. Eu tenho noções da cadeira de neurocirurgia. E a pessoa que for operada por mim para fazer uma neurocirurgia, se tiver muita sorte, vai ter um resultado que não vai lesar ela permanentemente. Quer dizer, na melhor das hipóteses, eu não vou resolver o problema. Então, essa batida em cima desse aspecto aí, principalmente nessa área de vocês, que é uma área nobre, né? A gente pega a criança que vai passar por todo um desenvolvimento e, de repente, pode causar até um defeito na evolução do desenvolvimento, né? É justamente para que você que está assistindo tenha o cuidado de escolher um especialista. Eu sei que na tua área, então, que cirurgia torácica pediátrica, Cristiano, só existe o serviço aqui do Santo Antônio? O que acontece? A formação do cirurgião torácico, na verdade, é uma formação geral, é uma formação em adulto, né? Então, como o Rafael falou, a formação do cirurgião torácico parte a partir da cirurgia geral, que são 2 anos, 2 ou 3 anos de cirurgia torácica, e a cirurgia pediátrica torácica é um adendo dentro da cirurgia torácica adulto. No entanto, aqui no Hospital da Criança Santo Antônio, nós montamos um serviço onde a cirurgia torácica pediátrica faz parte da cirurgia pediátrica. Nós temos a formação, nós damos a formação a cirurgiões tanto torácicos quanto pediátricos sobre a cirurgia especificamente no tórax de criança, né? É uma formação longa, né? Eu tive que sair por vários anos para ter uma formação adequada, mas depois que a gente chega e tem o serviço, consegue trabalhar no serviço, isso é muito gratificante. Então, aqui no Hospital da Criança Santo Antônio, esse é o único serviço de cirurgia torácica pediátrica do Brasil. São poucas pessoas que fazem.
Aqui no estado também existem outras pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, mas nesse hospital é o único hospital do Brasil que tem especificamente o cirurgião torácico fazendo cirurgia torácica pediátrica e com movimento que é muito grande. São cerca de 800 procedimentos ano só em tórax ou cirurgia torácica pediátrica de criança. Nesses procedimentos, nós fizemos muitas endoscopias respiratórias, nós fizemos muitas cirurgias para hiperidrose, né, que é aquele suor em exagero nas mãos, na axila, na face também. Né? Nós tratamos muitas malformações congênitas pulmonares, problemas de traqueia, crianças que ficam em ventilação mecânica por muito tempo e a traqueia fecha e elas têm algum problema para respirar. Então, nós tratamos todos esses tipos de doenças e problemas das crianças. Que maravilha a gente saber, né, que a gente tem aqui no estado um hospital e referência no Brasil, né? Então, olha, para você que está abrindo o programa agora e nos vendo, estava tentando os canais aí e nos acessou, primeiro nós ficamos felizes que você está nos dando a preferência de assistir o programa, tá? Segundo, como nós temos sempre o interesse em fazer uma divulgação de pessoas sérias e fazer até um serviço de prestação de serviço público, né? Nós estamos falando hoje sobre cirurgia pediátrica e da importância de você procurar um especialista na área. Por que um especialista em cirurgia pediátrica? Para que alguém que fez uma formação específica para isso? Não, é bom explicar de novo a especialização, né? Fez medicina, depois cirurgia 3 geral. anos ou 2 anos de cirurgia geral, para depois mais 3 anos de cirurgia pediátrica. Então, e também outra coisa importante, né? Até que idade vai a cirurgia pediátrica? É de quando nasce até 18 anos. Eu diria até mais, de antes de nascer, porque eu tenho pacientes que no período fetal, a mãe grávida se descobre uma malformação e esses pacientes eles são acompanhados até o nascimento. Então, em alguns casos, eu tenho pacientes que nascem e já são operados. Eles são preparados para a hora do nascimento, parto. Na hora do parto, eles já são operados. Cirurgia intrauterina se faz? Isso é muito pouco? Muito pouco. Tem alguns resultados bons, por exemplo, na área de cirurgia torácica para deformidades de diafragma, que tem criança que se forma sem diafragma. Então, isso se faz intrauterino, Cristiano? Isso se faz intrauterino, mas muito pouca gente faz isso, tem pouca experiência no Brasil isso ainda. E a cirurgia... Principalmente porque é difícil tu ter todo o aparato necessário para fazer esse tipo de procedimento no Brasil. E a cirurgia fetal tem que se anestesiar a mãe, tem que se perfurar a cavidade abdominal da mãe, entrar no útero para se realizar o procedimento. Isso pode causar parto prematuro e pode causar infecção. Então, a maioria das malformações a gente prefere tratar aguarda pós-parto imediato. Né? Em alguns casos, assim, a gente não deixa nem a criança respirar, a criança nasce, ela ainda está dentro do útero da mãe, se deixa ainda com cordão umbilical, a criança anestesiada, se faz o procedimento e aí depois se retira a criança do útero. Então, são cirurgias... quase que intraútero, né? Quase intraútero. Os pacientes com malformações graves de face, em que elas não conseguem respirar. Então, ela fica na circulação do cordão umbilical e se faz o procedimento necessário para que ela possa respirar. Feito o procedimento, ela pode ser acordada da anestesia, porque se anestesia a mãe e a criança. Ela acorda da anestesia e aí sim ela vai poder respirar e vai ter o seu nascimento mesmo. Mas isso é toda uma preparação que envolve vários especialistas, tanto o anestesista tem que estar acostumado a fazer esse procedimento, o obstetra, o cirurgião pediátrico tem que estar, o cirurgião torácico, dependendo do tipo de malformação, tem que estar junto e acompanhar, e o ideal é que acompanhe previamente a mãe e já faça toda a preparação previamente ao procedimento, né? Qual é a incidência desse tipo de procedimento?
Eu sei que é pouco. Que é muito pouco, muito pequeno. O Rafael que faz mais, eu faço muito pouco desse tipo de procedimento. Na verdade, quando eu sou chamado é mais para malformações de região cervical e alguma coisa torácica, assim. Mas são muito poucos procedimentos que a gente faz no ano. Eu faço 1 ou 2 por ano, no máximo. Que é. Na realidade, assim... Pois já é bastante, 1 ou 2 por ano. É bastante. São malformações raras torácicas, né? As malformações abdominais, elas são maiores. São malformações que a gente acompanha. Por exemplo, do trato urinário, a maioria a gente pode tratar pós-parto e algumas elas até curam no pós-parto, as do trato urinário. Algumas outras não. Mas assim, a incidência assim, em termos de cirurgias, a gente faz assim 1 a 2 por mês. As mais importantes são as malformações da parede abdominal, que se chama onfalocele e gastrosquise, que esses pacientes eles são acompanhados durante o período fetal e ao nascer a gente já entra na cirurgia, já entra ou na cesariana ou no próprio parto para receber o paciente. Né? Mas é uma incidência assim de cirurgia, nasceu, operou assim 1 a 2 cirurgias por mês, mas a gente espera a criança nascer, estabilizar, fazer alguns exames e aí depois operar, se for necessário. Poxa, 1 a 2 cirurgias ao mês. Sabe o que é interessante, Rafael? A gente tem comentado, viu, Cristiano, eu e a Ana aqui, que eu já estou formado há um bom tempo, então assim, ó, cirurgia endoscópica, isso na minha época não existia. Se tu falasse isso, na época que eu fazia cirurgia geral na Santa Casa, primeiro os professores iam te chamar de maluco. Quando começaram a fazer cirurgias com cicatriz reduzida, o pessoal dizia assim, existia o chavão aquele, né, de que grandes incisões, grandes cirurgiões, né? Então, se você assim, vou fazer uma vesícula para uma cicatriz pequenininha, os caras, guri, tu tá louco. Endoscópica, então, laparoscópica, nem pensar. Essas cirurgias intraútero ou quase que intraútero, acho que nem se sonhava. Bom, eu não me lembro de ter escutado sequer falar em aula isso aí. Se falaram foi assim, tipo, futurístico, né? No futuro, quem sabe, a gente vai fazer isso. Agora, que bom que tudo isso mudou, né? Eu já sofri uma cirurgia por videolaparoscopia, é maravilhoso, não ter que cortar a barriga. Eu acho que, olha, que bom que hoje em dia tudo isso é tão moderno, né? E hoje imagina para essas mães que a criança nasce e já resolve na hora. E nós temos doenças que curamos, que antigamente tinha que se operar. Por exemplo, refluxo vésico-ureteral. O que é isso? A urina da bexiga, ela sobe até o rim e como ela é contaminada, ela causa infecção urinária. Muitas crianças nascem com esse defeito, existem vários graus de refluxo e uma determinada parcela de pacientes tem uma cura espontânea e uma outra determinada parcela não, e além de não curar, começa a ter infecções urinárias de repetição e perdendo função renal. Nesses pacientes, antigamente, tinha que se fazer uma incisão, liberar o ureter da bexiga e reimplantar esse ureter na bexiga. Hoje em dia, até um grau 4, a gente tem o grau máximo, o grau 5, até um grau 4 de refluxo, nós fazemos um tratamento endoscópico, não é nem laparoscópico. A gente entra com uma camerazinha pela uretra, injeta uma substância no ureter da criança e trata o refluxo. Sem incisão, sem internação, a criança recebe uma sedação, ela sai do hospital em mais ou menos 4 horas, com o diagnóstico de cura desse refluxo, para de tomar antibiótico, porque ela tem que tomar antibiótico prolongado. Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal tecnológico muito bom para resolver várias coisas com um mínimo de trauma. Olha que informação importante essa, porque eu conheço mães que têm criança com refluxo, que está sempre pequenininha, que está sempre com infecção urinária. Que informação importante que tu deu, né, Rafael? Que hoje em dia a cura é tão simples assim, às vezes as pessoas deixam de levar e dizem assim, ele é tão pequenininha, vão querer operar, deixa crescer primeiro. Vai acabar perdendo um rim, né? A gente pode perder, em alguns casos pode se perder. Então a gente faz esse tratamento, que é um tratamento simples, é um tratamento endoscópico, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente ajudou a desenvolver no protocolo internacional uma substância que é uma substância boa para fazer esse tratamento, né? Nós tivemos excelentes resultados e hoje em dia a gente tem feito, né? E tem até propagado isso, né? A gente viaja pelo interior aí demonstrando o método, né? Que é um método que já existe há 30 anos. O que varia são os tipos de substância. No início se usava Teflon, então se injetava Teflon. Só que o Teflon não era a substância ideal.
Hoje nós chegamos à substância ideal, que existe no mercado, que é liberado pela ANS, ou seja, dá para usar, não é uma coisa experimental, né? É um tratamento, é uma modalidade que existe há muito tempo já, e agora a gente chegou na substância ideal. Então, em casos indicados para a cirurgia hoje em dia é essa, ir ali e injetar uma substância. Que maravilha. Nós chegamos a citar no início, no final do outro quadro, Cristiano, hiperidrose, que é uma coisa assim, que na minha época de cirurgia geral, que já faz um bom tempo, se falava muito pouco, né? Não se falava em fazer tratamento cirúrgico para isso. Em medicina, para você que está escutando, tudo que tem 10 anos, 15 anos é muito novo. Sempre que a gente fala, de repente o paciente diz, não, mas isso eu já escutei falar há 10 anos atrás. Mas em medicina, as coisas assim com 10 anos, procedimentos com 10, 15 anos são procedimentos novos. E eu fiquei mais surpreso de tu citar que se faz hiperidrose ou tratamento essa criança ou adolescente ou adulto que transpira muito, né, mão e pé, mas que se pode fazer essa cirurgia também na criança. Com que idade se começa a tratar isso? Na verdade, o que acontece? A hiperidrose, ela é um suor em excesso, né? Ela pode ser localizada ou generalizada. Quando ela é localizada principalmente nas mãos, na região da face e na região da axila ou dos pés. Esse é o tipo de hiperidrose que tem tratamento cirúrgico. Ela acontece principalmente na criança, ela se manifesta desde o nascimento, mas a criança nota e os pais notam a partir do momento que a criança está na vida escolar, ou seja, ela está por volta dos 5, 6 anos, quando começa a escolinha, começa a creche, e ela começa com trabalhos manuais. A partir do momento que começa com trabalhos manuais, a criança ela pega o lápis, começa a borrar, ela não consegue segurar direito os objetos, e isso interfere muito na criança e no desenvolvimento da criança e no relacionamento dessa criança com os outros amiguinhos, com as outras crianças. Então, a partir da idade que isso começa a se manifestar, principalmente da idade escolar, é que é indicada a cirurgia. Por volta dos 6 anos, essa cirurgia está indicada. É muito complicada essa cirurgia, Cristiano? Essa cirurgia é um procedimento relativamente simples, é um procedimento que demora mais ou menos uns 45 minutos, ela é feita dos 2 lados. Ela também é uma cirurgia minimamente invasiva, ela é feita por videotoracoscopia. São feitas 2 incisões menores que 1 centímetro, então são 2 incisões de 0,5 centímetros. São colocados 2 trocates em cada lado, ela é feita dos 2 lados, né? E se identifica uma cadeia, que é uma cadeia nervosa chamada cadeia simpática. E aí pode ser feito o quê? Pode ser retirado essa cadeia, parte da cadeia, que é um gânglio que a gente diz. A gente pode usar clipes metálicos. O que é isso? São clipes que esmagam essa cadeia simpática e, teoricamente, essa cirurgia pode ser reversível, caso os resultados não sejam satisfatórios, porque a gente tem que se lembrar o seguinte, a partir do momento que tu começou a suar, parou a suar em alguma parte do corpo, vai começar a suar em alguma outra parte do corpo. Ainda existe isso do rebote? Existe o que a gente chama de sudorese compensatória. Essa sudorese compensatória, ela aparece mais frequentemente na região das costas, na região das pernas, das coxas e na região da barriga. Então, isso realmente acontece depois do procedimento cirúrgico. Normalmente é suportável. A criança, ela suporta normalmente suar em alguma outra parte do corpo que não seja as suas mãos, mas em alguns casos, em 4% dos casos, ela pode ser insuportável, né? Então, isso faz com que algumas pessoas optem pelo uso dos clipes cirúrgicos. Porque o clipe é reversível? Teoricamente, ele é reversível em 50% dos casos. Isso da cadeia simpática que o Dr. Cristiano falou, nada mais é do que a inervaçãozinha que provoca esse tipo de transtorno, né? Isso. Eu tenho pacientes que dizem que, inclusive tem uma paciente que estava relatando isso semana passada ou retrasada, que na formatura ela quase não se forma porque estava subindo a escada para fotografar, transpirava tanto nos pés. E levou um tombo. Levou um tombo.
Ela escorregou no sapato. A queixa das adolescentes que fazem cirurgia da mão e depois tem rebote no pé é que elas não conseguem usar sandália. A sandália desmancha, o couro desmancha. Elas dizem que a Havaiana, parece que elas estão andando com um sapinho junto, fazendo o barulhinho da Havaiana. Isso é uma coisa que até, em princípio, parece ser estético, mas isso aí determina uma dificuldade na qualidade de vida, uma redução da qualidade de vida da pessoa. Pô, até de relacionamento, porque tu vai caminhar do lado de alguém e tá nheque, pô, a gente se sente mal, né? Não só isso, né? E elas têm... Tu vai botar a mão dar a mão para alguém, dar a mão... Vai fazer o carinho no namorado, sai assim, molhado. com a mão... não dá. E o pé realmente, assim, as meninas, elas têm que usar meia e tênis, ou meia e sapato fechado. Porque senão a sandália, sapato alto, elas não conseguem, escorrega. Tá, e, por exemplo, aquela pessoa que transpira muito no rosto e na cabeça. Também é o mesmo tipo de cirurgia. É o mesmo lugar, tipo mesmo, dos dois lados. Só que a manifestação da transpiração no rosto normalmente é um pouco mais as crianças ou até em adultos, né? Normalmente o foco primário na criança são as mãos. Depois, mais ou menos na adolescência, eles começam a suar na axila, que também pode ser problemático para determinadas crianças ou adolescentes. E um pouquinho mais velho, eles começam a suar na região da face. E a cirurgia é basicamente a mesma para todos esses problemas. Isso pode ser genético? Sempre via torácica. Na verdade, existe um componente familiar. Existem, hoje, por exemplo, foi no consultório, um menino de 12 anos com a mãe. A mãe tinha hiperidrose e ele foi consultar por hiperidrose também. Normalmente existe um componente familiar nos pacientes que têm hiperidrose. E esse paciente, a qualidade de vida e a autoestima do paciente melhora muito depois do procedimento. Então ele dá a mão para todo mundo, ele cumprimenta, ele tem prazer agora em tocar os objetos ou as pessoas, o que ele não fazia anteriormente. Em alguns casos, como eu acompanho o Cristiano, nós fazemos na cirurgia para os pés também. E as meninas ligam: doutor, meu pé está rachado, estou usando um monte de creme. Elas ficam maravilhadas com o pé rachado, usando creme. Então, tudo que ela quer é o pé rachado. É o pé rachado seco. Né? Tu chegou a falar antes, quando estava falando sobre a cirurgia, que é considerado estético, né? Bom, eu como só trabalho, graças a Deus, hoje em dia com cirurgia estética,